Então, essa é a nossa segunda aula do curso A Magia das Velas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as nuances que ocorrem variando o tipo de velas. Como assim, Gilberto? Lembra que eu falei com vocês na última aula que a forma, que o material e que a cor da vela influencia na sua função energética? E é mais sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeiro a gente vai conversar quanto às cores. Qual é a influência que uma cor tem na vela? E quais cores eu posso utilizar para quais tipos de rituais? Então tá, aqui a gente vai tocar um pouquinho nos conhecimentos de cromoterapia. Mas primeiro vamos entender como é que a função da vela se altera de acordo com a cor ali respectiva. Então suponhamos que, vamos pensar na questão do universo como vibração. Tudo no universo vibra numa frequência específica. Então, o amor vibra numa frequência, a alegria vibra numa frequência, o ódio vibra numa frequência, a prosperidade vibra numa frequência, tudo é vibração. Cada uma dessas vibrações tem associações. Então, por exemplo, o amor é muito associado a qual cor? Ao rosa. A paixão é associada a qual cor? O vermelho. A paz é associada a qual cor? O branco. Mas por que isso acontece? Porque o próprio efeito da cor gera isso, tanto na psique humana, quanto na sua função natural. A somática de todas as cores dá o branco, ou seja, a harmonia. Quando todas as cores se encontram no mesmo patamar, há uma harmonia de cores, o branco. O amor é a associação do branco com o vermelho. Junto o branco com o vermelho, você tem a tonalidade rosa. Ou seja, o amor é a somática da harmonia com a paixão. Isso é a energia do amor. E assim, com cada cor, a gente tem as cores primárias, as cores secundárias, que são derivações das primárias, e assim sucessivamente. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Uma vela, o principal efeito que ocorre é a combustão, é a queima, é a transformação energética ali. Então, quando eu queimo uma vela vermelha, o que eu estou fazendo? Eu estou transmutando energeticamente o vermelho. Eu estou acendendo essa força. E à medida que ela vai consumindo, aquela energia concentrada no vermelho vai se dispersando e sendo direcionado pelo seu mental e pela energia ali envolvida para o feito ser realizado. Então essa é a influência das cores. O que vocês precisam compreender sobre cores? O branco. A vela branca ela vai ser utilizada para rituais de pacificação, para rituais de harmonização e como substituta das demais cores, por essa questão de ser a somática das cores. Toda entidade, divindade que trabalhar na cor branca, ela vai trabalhar essas questões, a pacificação, a harmonização, ela vai trabalhar também a somática de tudo, né, o equilíbrio. Então é comum se acender vela branca para o anjo de guarda, é comum se acender vela branca para as almas, né, dos falecidos, dos desencarnados. A gente vai conversar mais especificamente sobre esse assunto no futuro, tá bom? Por agora vamos focar na cor. Utiliza-se vela branca também para algumas divindades. É uma vela também associada às entidades solares, apesar da preferência dessas cores de ser o dourado ou o amarelo. Então o branco você vai utilizar para esse tipo de rituais e finalidades. Como substituto na ausência de uma cor, ou então como oferenda para divindades, entidades e energias que trabalhem isso, a harmonização e a pacificação. O vermelho. Vermelho é uma cor que tanto é associada à paixão, quanto é associada à guerra. Então, o vermelho você pode utilizar ele para inflamar uma determinada questão, seja ela material. Então, a cor de Mercúrio, por exemplo, que é o deus dos negócios, é a cor também de Exu, que é o orixá da comunicação, que é o orixá que trabalha, né, a expansão. O vermelho também é a cor da deusa Vênus, né, associada a esse lado paixão, sexualidade. A cor vermelha, então, você vai utilizar para isso, para paixão, para guerra, para força e vitalização. Então, no momento que você está desvitalizado, o vermelho de Marte, o vermelho de Ogum, vai poder te propiciar isso, tá bom? Muito cuidado no excesso do uso de vermelho, por quê? Porque ele gera egocentrismo, ele gera
ira com muita facilidade. Então, tanto a cor vermelha quanto a vela vermelha deve ser usado com cautela. E desenvolve paixões desenfreadas. Então, mas o vermelho é para isso, tá bom? Tem uma outra cor muito interessante seguindo essa mesma ordem. Você tem o laranja, que é a somática do vermelho com o amarelo. O laranja é uma cor forte, é uma cor quente. Você vai utilizar ela para divindades como Ganesha, para divindades como Oiá em algumas casas, Yansan e Egunitá, né, que são a tríade de Yansan. Você pode utilizar ele também para divindades ígneas. O festival de Imbolc, por exemplo, utiliza bastante a cor laranja, né, da deusa Brigitte. Então, assim, essas cores associadas ao fogo. Uma outra associação muito legal com o laranja, você pode utilizar essa cor para romper vícios. Você pode utilizar essa cor para queimar formas, pensamentos viciantes. É bem legal de se trabalhar. O amarelo trabalha o intelectual. Divindades que utilizam o amarelo, por exemplo, são os deuses solares, como Apolo, como Hélios. Outras divindades também, como Yansan e Eparreia, Yansan, Oiá e também Egunitá em outras culturas, em outras casas. Você utiliza também o amarelo, basicamente dentro da magia, para questões de mental, para o mental. Tanto para melhorar o intelecto, quanto para trabalhar o pensamento. É a cor do elemento ar, né? A cor do leste, a cor do sol nascente. Então você vai utilizar o amarelo para isso, para clarear o mental. Você vai utilizar o amarelo para melhorar os estudos. Você vai utilizar o amarelo para a energia solar, para a energia ígnea, né? Então, para isso você vai utilizar o amarelo. Subindo ainda, você tem o verde. O verde é a cor intermediária, né? É uma cor que nós chamamos de neutra, no sentido de ser uma cor entre as cores quentes e as cores frias. O verde é a cor da cura. Você vai utilizar a vela verde para rituais de cura, para rituais de prosperidade. Então você vai ter divindades como Oxóssis, Ossain, como Quernunos, como as divindades relacionadas ao verde de modo geral, o homem verde. Você vai utilizar o verde para harmonização, em todos os sentidos, porque a cura nada mais é do que uma harmonização orgânica. Então o verde você vai trabalhar para isso, para prosperidade. Subindo você tem agora as cores frias. O azul é a cor que eleva, o azul é a cor que trabalha um novo nível. Então você vai utilizar ela para superar os seus limites, no sentido de limites autoimpostos. Você vai utilizar o azul para harmonizar pensamentos, para harmonizar emoções. Algumas divindades, sobretudo as divindades ligadas ao elemento água, porque o azul é a cor da água, é a vela que a gente coloca a oeste representando a água, e também divindades como Iemanjá, divindades como Netuno. Você vai trabalhar também com divindades celestes, como as divindades como o céu, como Júpiter, né? Júpiter seria o azul escuro, mas também, né, simbolizando o azul. Subindo essa frequência, você tem o índigo. O índigo é uma cor muito conhecida, é essa cor aqui, olha. É um tom do azul mais escuro, porque ele é a somática do azul com violeta. O índigo você vai usar para proteção, para abertura do terceiro olho, para limpeza energética e astral. Você vai associar o índigo a divindades como Ogum em algumas casas. Você vai associar o índigo, por exemplo, a divindades guerreiras. E subindo isso, na última frequência das cores visíveis, né, do espectro visível, você tem o violeta, que é a cor da espiritualidade, da transmutação, a cor da alquimia, a cor da magia. Vela violeta a gente tem que ter sempre em casa. É a vela de Saint-Germain, é a vela de Hecate, é a vela de muitas deusas negras, é a vela de Kali, é a vela de Nanã, é a transmutação, a vela que vai mudar. Então uma vela violeta você pode utilizar, por exemplo, para mudar a energia de um local, você pode usar ela para mudar a sua própria energia, para combater uma infecção. Você vai utilizar isso, tá bom? É a vela também de Omolu em algumas casas. Então, essas cores básicas. E além disso, você vão ter outras cores, por exemplo, como o dourado, associado à prosperidade, associado ao ouro, né? Então você pode usar para rituais de prosperidade, pode ser oferendado para divindades solares,
para a egrégora cigana, que utiliza muito do dourado. Então vocês entenderam. Vocês têm que fazer um estudo de cores e aplicar aquilo na magia de vocês. Então, por esse próprio conhecimento, vocês entendem que vocês não vão colocar uma vela azul escura no ritual de amor. Ou não vão colocar uma vela branca num ritual onde você vai trabalhar o vermelho, no sentido de expansão, no sentido de crescimento, no sentido de vitalização. Então, quanto às cores, estamos entendidos? Vamos falar agora quanto à forma. A forma, gente, é muito simples. Por quê? É os mesmos princípios, a combustão energética, só que agora associado a uma forma. Por exemplo, essa aqui, que tem a forma piramidal. A pirâmide é um símbolo de poder há milênios. Só olhar para as imagens que nós temos das esfinges do Antigo Egito, para as pirâmides, aqui também na América, em diversos locais do mundo a figura piramidal é encontrada. Então, por quê? Porque a pirâmide é um ponto de canalização de energia. Você canaliza do alto e concentra no centro. Por isso a função de uma pirâmide. Você vai encontrar também, por exemplo, a vela palito e a vela de 7 dias. Gilberto, qual que é a função de uma? Muito simples. Essa aqui, ela tem a função de durar 7 dias. Por que 7 dias? 7 dias é o período onde nós sofremos todas as influências planetárias. A segunda-feira da Lua, a terça-feira de Marte, a quarta-feira de Mercúrio, a quinta-feira de Júpiter, a sexta-feira de Vênus, o sábado de Saturno e o domingo do Sol. E além disso, de ter passado por essas influências diárias, você passa pelas subdivisões, que são as influências planetárias dentro de um mesmo dia. Então você passa, por exemplo, na segunda-feira, pela Lua, mas na hora de Júpiter, na hora de Marte, na hora de Saturno. Então você passa esse elemento por todas as funções energéticas que existem. Então se o seu pedido é canalização para o seu anjo de guarda, você está fortalecendo ele em todas as egrégoras, em todas as energias. Essa vela aqui, ela tem uma duração limitada de algumas horas, que vai ter a mesma função, só que vai concentrar menos energia. Esse aqui geralmente é para uma firmeza mais rápida, um pedido mais urgente, algo que não necessite de tanta energia. Que é uma coisa que vocês precisam compreender também, gente, é o seguinte: aqui vocês concentram mais energia do que aqui. Mas nem todo ritual, nem todo pedido carece disso aqui. Muitos isso aqui resolve. Em alguns casos, essa aqui, pequenininha, resolve. Então você vai precisar manejar de acordo. Lembrando que o universo é troca e movimentação. Então algo que vai mudar muito a sua vida precisa de algo mais trabalhado. Algo simples pode ser uma coisa mais simples. Vocês vão encontrar também velas como essas aqui, que são protegidas, são mais de decoração, mas que também podem ser utilizadas em rituais, velas menores, como eu falei, e velas em forma de cabeça, de pernas, todas elas correlacionadas pela própria lei da atração àquilo que ela representa. Então, se é um trabalho, uma magia feita correlacionado com cabeça, uma vela em forma de cabeça, de perna e assim sucessivamente. Como último elemento dessa aula, a substância pela qual é feita a vela. Isso também influencia. Por quê? Porque existem materiais que têm uma energia mais específica, por exemplo, a cera de abelha. É um elemento natural, concentra mais energia da polinização das plantas, do trabalho dos insetos ali, né, que fizeram da abelha. A parafina, que é o mais comum, também tem a sua potencialidade, mas se possível, utilizem também as velas feitas de cera de abelha. Vocês vão ver que o efeito é bem maior e bem melhor. Existem velas também feitas com sebo, que acaba tendo um odor mais forte. Foi muito utilizada no passado. Muitos magos trabalhavam com vela feita com banhas de animais no passado. Mas hoje a gente vive numa era moderna, então a gente tem que adaptar a nossa magia, os nossos costumes aos novos tempos. Então, galera, para a aula de hoje é isso. Eu quero que vocês entendam que tanto a cor, a forma, o tamanho e o material vão influenciar no seu ritual. Cabe a você, magista, conhecer esses elementos e buscar utilizar os melhores dele para melhorar o seu ritual. Tá bom? Com uma vela branca, vocês conseguem fazer um ritual para o amor. Mas com uma vela rosa, vocês conseguem muito mais, tá bom? Então, até a próxima aula para a gente continuar falando sobre velas.